Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo 13. Mide, tem uma luzinha branca bem aqui, que ela ajuda. Isso, obrigado. Pronto. Fique com a sua Bíblia aberta, porque do capítulo 13 até o capítulo de número 16, conta a história de um dos juízes de Israel que você bem conhece. O seu nome é Sansão. E nós vamos falar um pouco da vida de Sansão. Quando eu lia esses capítulos, essa semana, preparava essa mensagem, me vinha à mente uma pergunta que nós fazemos desde a infância. Se você nunca fez, pelo menos você ouviu. Simples. Por que não? Você pode repetir isso comigo? Por que não? Vamos tentar de novo? Vai. Por que não? A última vez. Por que não? Talvez essa seja uma das perguntas mais incríveis e sensacionais que a humanidade formulou, que o homem criou. Essa perguntinha, por que não, ela é sensacional e nos ajuda muito na caminhada cristã. Claro que não é uma pergunta simples, ela pode até ser simples. Por exemplo, alguém está com você no 20º andar de um prédio. Aí você diz, olha, não pode pular aqui da varanda. E ele vem com a pergunta, por que não? Você diz, simples. Você pega um ovo na geladeira, vê se não tem ninguém lá, você joga o ovo, desce com ele até o térreo e diz, dá uma olhada. Nossa, isso vai acontecer comigo? É, agora eu entendi. Aí não tem problema. Quando é que essa pergunta começa a se tornar complexa? Ela deixa de ser simples. Quando você entra em questões subjetivas, em valores, o estudo dos valores se chama axiologia. Quando ela começa a adentrar ao mundo da ética. A ética é a ciência do comportamento. Quando ela começa a trabalhar com coisas abstratas. Alguém pergunta, por que não? E a questão é ética. Por exemplo, pastor, por que eu não posso ter um gatunete em casa? Gatunete é quando você rouba, literalmente roubar. O ladrão que põe um gatunete rouba a imagem que ele deveria pagar. Aí você tem que sentar e dizer, ó, meu irmão, senta aqui para a gente conversar. Não é simples. Não dá para pegar um ovo e jogar. Como é que você explica para alguém que ele não pode, como cristão, ter um gatunete? É difícil. Você tem que sentar e dizer, irmão, vamos ver as questões éticas, e você vai gastar um bom tempo aí, e ele vai rebater, mas veja isso, aquilo lá e tal, mas se não fosse assim, porque eu não posso ter, eu não tenho dinheiro agora para pagar eu estou apertado, e aí vai embora. São as questões éticas, são as questões morais, são as questões valorativas, são as questões que envolvem juízo de valor. E aí ela começa a se tornar complexa. Porém, na caminhada cristã, o porquê não nos ajuda, muitas vezes, a não entrarmos em roubadas, em armadilhas satânicas. O porquê não nos ajuda a não enveredar por algumas trilhas abertas por Satanás. E o porquê não, diante do confronto, o porquê não, diante de uma situação, ela deve sempre vir acompanhada do porquê você. Então eu vou perturbar você só um minutinho mais. Repita comigo, por que não? Porque você. Metade da igreja aqui vai falar por que não, e a outra responde por que você. Vamos lá, por que não? Essa aqui está um pouquinho mais forte. Vamos lá, mais uma vez. Isso aí vai ajudar muito você na vida cristã. Porque não tem que vir à sua mente rapidamente. Porque você. Por que não? Porque você. Sansão é um homem levantado por Deus.
Sansão é um homem que faz parte do povo de Deus. Mas por algum motivo ele se esquece, quando pergunta por que não, de responder por que você. Sansão é de uma força notável, absurda. Deus havia dado a ele um dom especial, único, singular. Uma força que um leão vem para cima dele, ele rasga o leão pela boca. Ele está numa cidade e os filisteus vêm para prendê-lo. Ele pega os portões da cidade, ele arranca com o batente, com as trancas, ele arranca tudo, com tudo, os 2 portões, coloca nas costas, sobe até o Monte Horebe. Quando os inimigos de Israel olham isso, dizem, meu Deus do céu, ele está acorrentado, algemado, e de alguma forma está indo preso, o Espírito do Senhor o toma, ele quebra as cadeias, pega uma queixada de burro fresco e mata 1000 soldados treinados, só com uma queixada de burro nas mãos. Pra você ter ideia da força, do dom, da graça que Deus deu a esse homem. Assim como Ele deu dons e talentos a mim e a você. Você tem dom, você tem talento. Você pode até não ter descoberto, você pode até não usá-lo, mas você tem um dom aí com você que é singular, é único. Ele não tem par. Assim como Deus concebeu a Sansão, aprove a ele dar esse dom a você. A fim de chamá-los, ô homem abençoado, como a gente diz, ô mulher abençoada. Quando ela faz isso, eu poderia falar vários irmãos aqui, têm dons, e quando eles usam esses dons, é maravilhoso, é lindo. É um Sansão arrancando os portões. Mas há um perigo no exercício desse dom, um perigo no exercício desse talento. E esse perigo ocorre, eu estou sendo repetitivo propositadamente, é porque muitas vezes não perguntamos por que não, e não respondemos por que você. Perceba o contexto que Sansão, esse homem de uma força extraordinária, esse jovem Sansão tinha. O contexto, veja lá no capítulo 15, versículo 11. Capítulo 15, versículo 11. O contexto aqui é de um Israel completamente apático. 15, 11. O povo estava assim, gente, vamos caminhar aqui sem pressa, sem muita coisa, etc. Gente, principalmente os jovens de Israel, que lutavam, que estavam à frente, etc., eles estavam completamente, nós diríamos hoje, mornos, stand-by, parados. Sansão trava com os filisteus uma guerra, mata 30 homens. Os jovens, o povo de Israel, vem para cima de Sansão e fala isso que está no versículo 11. Pode deixar, menino. Diz assim para Sansão, ô Sansão, 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Sansão, em outras palavras, se liga, presta atenção. Os filisteus, você foi mexer com o inimigo? Você foi arrumar confusão com quem está quieto? Você não percebeu que eles estão dominando, eles são muito mais fortes, a guerra contra eles é uma loucura, deixa aqui, vamos viver como escravo. Vamos andar no curso do inimigo, vamos andar na mesma rota, não mexe com quem está quieto. Não vai arrumar sarna para se coçar, Sansão. Deixa quieto, deixa o inimigo, ele está tomando a frente, a coisa virou uma palhaçada, mas deixa quieto. A gente está vivendo bem como escravo. Não mexe com essa gente, deixa o diabo quieto.
Deixa aqui que eu estou cuidando da minha vida. Não provoca, não. E se eu chegar no trabalho e começar a querer pôr os valores cristãos, e se eu quiser começar a viver uma vida de crente, isso aí vai dar trabalho, é melhor não mexer. Deixa esse negócio assim como está. A própria tribo, se você depois em casa lê o versículo 4 de 1 Samuel, era a tribo de Judá que era valente, o Salvador sai, leão da tribo de Judá, tal, não sei o quê. Os filisteus roubam, levam a arca para casa de Dagon e ninguém faz nada. Deixa como é que está para ver como é que fica. Empurra com a barriga, eu estou lotado de coisa, eu estou lotado de conta, eu estou lotado de coisa para fazer. Agora não é momento de quietude, tranquilidade. Esse era o povo de Israel. A sensação de Sansão era estar sozinho. Ele mata e ao invés do povo chegar e dizer, e aí, o que nós podemos? Vamos para cima, é isso mesmo, vamos lá, Sansão, vamos. O povo diz, menos, agora é um tempo meu, agora é tempo de relax, agora... E a sensação é que você está sozinho, não sei se você já sentiu assim. Você precisa de ajuda, alguma coisa, seja no ministério, seja no trabalho, e aí, cara, você me ajuda, você vem comigo? Irmão, se fosse o ano passado, mas agora a coisa está lotada. A sensação que a gente tem é que a gente ficou só. A gente está por conta e risco. Não sei onde esse negócio vai dar. Mas não é assim, não é só Sansão. Elias, vocês lembram de Elias? Quando ele sobe para a caverna e ele diz que está sozinho. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto. 1 Reis 19, 9, 2. Derrubaram altares, mataram profetas à espada e eu, somente fiquei eu e busco a minha vida para me tirarem. Eu estou sozinho, a briga é feia e eu estou só. Essa sensação de Sansão, essa sensação que os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas se encontram. Esse é o contexto que Sansão, esse grande herói, esse juiz levantado nesse período foi. O povo não tratava com seriedade a sua história. Quem eles eram como povo de Deus. Eles estavam frios, indiferentes, mornos, apáticos. E Sansão dizendo, mas só eu? Eu vou pegar, faltam obreiros, faltam guerreiros, faltam lutadores. Tem muita coisa para fazer e a gente não está percebendo ninguém. O pessoal está dizendo, deixa a religião para uma outra hora. Quem sabe um pouco mais para frente. O povo procrastinava a guerra que Deus diz, esse território é de vocês, essa briga é de vocês, marchem, lutem. Mas Sansão olha e diz, e aí, nesse período, a pergunta, por que não, vai entrando sorrateiramente. Presta atenção nisso. Se você entender isso, depois você desliga, stand-by, e aí é isso que eu vou falar no dia de hoje. O porquê não vai entrando muito mansamente, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira sem um barulho, é como se ele estivesse com sapatos de algodão. E vai entrar justamente na fraqueza de Sansão. A gente chama no tendão de Aquiles de Sansão, a pergunta, por que não vai entrando assim, que ele não se apercebe. Até lá no final, quando o diabo puxa a corda. Quando a casa cai, aí ele se apercebe. Veja lá que em Juízes 14, ele tem uma fraqueza, como eu falei, que eram os seus desejos. Sansão era um cara impulsivo. E de repente os desejos começam a se tornar uma ditadura dos desejos. Aquilo que Sansão quer, que ele deseja, domina de tal forma, no versículo 2, ele vai dando vazão.
Ele viu uma mulher, ele está descendo e ele vê uma mulher que não é uma mulher do seu povo. Qual que é a pergunta que ele faz? Qual é a pergunta traiçoeira? Por que não? Por que não? É uma menina bonita. Por que não? Por que eu não posso tê-la? Veja o versículo 3. Ele vai para o pai dele, para a mãe, e diz: mãe, conheci uma gatinha hoje, uma menina, mas assim, linda. Por que não? Por que eu não posso ter? E ele diz: essa menina me agrada, me dá prazer. Olha, minha perna começou a tremer quando eu a vi. Por que não? E diz que ele não ouvia mais os pais. Depois você lê o capítulo 14 inteiro, ele deixa de ouvir os... Ele vê uma mulher, ele se agrada da mulher. Pai, eu quero. Por que não? Olha o versículo 7. Ele desce e vai atrás do seu desejo. Sansão tem a ditadura, o império das vontades está sobre Sansão. Ele vai lá, desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Por que não? Por que eu não posso ter essa mulher? Ele marca o casamento com essa moça. Os pais dizem: olha, espera um pouco. Ele diz: por que não? Veja o versículo 9. 14, versículo 9. Tomou o favo nas mãos, foi andando, comendo com ele, chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, comeram, porém não lhes deu a saber do corpo do leão que o tomara. Ele começa a bloquear o diálogo com os pais. Por quê? Porque esses pais vão dizer que não é legal o que eu quero. Meus pais vão dar conta, se eu falar que eu estou namorando com esse menino, se eu falar que eu quero essa menina, se eu disser que eu não vou para a igreja, se eu disser que eu vou fazer isso, se eu disser, meus pais vão falar um monte. Então, boca de siri. Não é uma vez, ele faz várias. Ele começa a isolar aqueles que podem despertar a sua consciência. Seja o seu líder de confraria, seja um pastor, seja um professor, sejam pais. Você não quer ouvir mais, por quê? Eu não quero alguém que diga para eu não fazer aquilo que eu desejo fazer. Simples assim. Eu quero fazer e eu não só quero, eu vou fazer. E aí ele dá uma grande festa. E no meio dessa festa ele solta um enigma. E aí a mulher que ele escolheu, os filisteus, os 30 filisteus inimigos em festa, na festa de Sansão, e aí a mulher dele vai dizer: olha, por que você não conta para mim aquele enigma, etc. Porque os 30 filisteus convidados da moça disseram: se você não falar, não conseguir tirar dele, arrancar dele qual é a solução desse enigma, nós vamos colocar fogo em tudo. Aí ele começa a ter medo, ela tem medo, e vai até que Sansão abre o coração. Por que não? Por que eu não posso contar? E ele conta, e a mulher vai e conta, aí ele fica muito bravo, e aí ele larga tudo, abandona, mas você casou, mas não quero mais. Veja, essa mulher fez isso para mim, eu vou deixá-la. Alguém diz: mas ele diz: por quê? Por quê? Por que não? Por que eu não posso separar? Por que eu não posso abandonar essa mulher? Ela me traiu, ela contou um segredo, por que não? Vamos para... Deus tem mais, Deus é mais, eu preciso ser alegre, eu preciso ser feliz, eu preciso de alguma coisa. Veja o capítulo 15, Juízes 15, versículo 1. Ele vai embora, vira as costas para a mulher que ele casou, que ele escolheu, mas depois não agrada mais, aí agora ele volta. Ficou como a gente disse, ficou na secura, estava sem relação sexual, eu quero ter relação. Qual que é a pergunta que ele faz? Por que não? Eu estou com vontade. Há tempos que eu deixei essa mulher, o que ele faz? Ele põe um presente debaixo do braço e volta. E diz: cadê minha mulher? Aí o pai sai e diz: ô filho, olha o versículo
Por que eu sei que é relação? Veja o versículo 15, 1. Ele põe um cabrito, vai visitar a sua mulher, poesia. Entrarei na câmara de minha mulher. Eu estou com vontade de ter relação, por que eu não vou ter? Por que não? Eu quero. Já sou homem, com O maiúsculo, por que eu não posso saciar meu desejo? Por que não? O pai da moça diz, ô garotão, você casou com a minha filha, abandonou na lua de mel, e agora você entra e quer fazer festa? Você está louco? Além do que, você não quis, o convidado de honra tomou e ela agora ela já está casada. Desculpa, mas já foi. Alguém que é dominado pelos desejos, ele vai reagir a todos aqueles que tentam impedir o desejo, aquilo que ele quer. De uma forma silenciosa, como a gente diz, cara de paisagem, ou ele vai para a briga. Ele vai atrás de 300 raposas, amarra o rabo de duas em duas, põe tocha, solta as raposas, ela começa a correr, destrói toda a plantação, toda a agricultura, todo o trabalho dos filisteus. E se você encontrar a Sansão, o que você fez? Ele disse, amarrei as raposas, destruí tudo. Ele disse, mas você fez isso? O que ele diria? Por que não? Sou eu que pago minhas contas. Por que não? Eu quero destruir, eles fizeram isso para mim, por que não? Você acha que ele para por aí? Veja o capítulo 16, versículo 1. Olha o versículo 1. Ele sai, vai até Gaza. Aí ele viu uma prostituta. Ele olha e diz, caramba, até que ela não é tão feia. Rapaz, ela tem um corpinho bonito. E eu aqui nessa secura, nesse jejum, que não acaba nunca. Qual que é a pergunta? Por que não? Qual o problema? Por que não? Agora ele segue o coração, o desejo. Olha lá. E coabitou com ela, sem dúvida. Eu quero essa menina, mas é prostituta. Você... Por que não? Eu quero namorar com esse, eu quero casar com aquele, eu quero fazer isso, eu quero sair aqui, eu quero fazer, por que não? Quem é que vai segurar um homem desse? Olha o versículo 4. Aí ele começa a coabitar com a prostituta. Mas ele está andando, o que acontece? O que acontece? A fraqueza dele, ele vê uma outra mulher chamada mulher do Paulinho. Como chama? Dalila. Ele olha e diz, rapaz, qual que é? Agora sim, agora, até que, o que eu já ouvi isso? Agora eu encontrei, é a Gretchen, no 17º casamento, ela diz, agora sim, agora esse é para a vida inteira. Esse é para a vida inteira. O Sansão olha e diz, por que não? Ele olha a Dalila e diz, eu quero você. Mas os seus pais, que pais? Mas o pastor, deixa aquele velhinho chato para lá. E ouvido de mercador, a vida passa muito rápido. Os sentimentos de Sansão estão na ordem do dia. Os seus desejos, as suas vontades estão em primeiro lugar na pauta. Há uma falta de controle tão grande e forte quanto a sua própria força. Os desejos e as vontades de Sansão são tão fortes quanto a sua astronômica força. É a vontade dele, é o desejo dele. E se você chegasse para Sansão e disse, vigia, varão, vai orar, rapaz. Ele olha para você com aquela cara de paisagem e diz o quê? Por quê? Por que não? Qual seria a resposta que, se Sansão desse essa resposta, eu creio que o livraria de muitos males. Como se você, quando vier essa resposta, por que não dar o suborno? Lembra que eu falei perguntas de questões morais, éticas.
se você responder por que você, ou por que não, provavelmente não irá lhe abraçar. Qual que é a resposta? Por que você? Vamos ver. Sansão, quando você me perguntar por que não, eu vou responder para você, por que você? Veja do capítulo 13, versículos de 1 a 6. Ô Sansão, você é filho, é fruto de milagre. Sabe por que você, Sansão? Porque você teve atenção especial do Eterno, do Deus de Israel. Sansão, porque você é filho de Manoá, filho de um dos 12 pais, da linhagem de uma das 12 tribos de Israel. O seu pai é da tribo de Dan. Ô Sansão, os seus pais não podiam gerar, sua mãe era estéril. Por que você, Sansão? Porque você é filho do milagre de Deus. Você consegue perceber isso, Sansão? Sua mãe era estéril, ela não poderia gerar de jeito nenhum. Mas você, Sansão, foi alvo do amor bondoso do Eterno. Alguém que se interessou pela tua vida sem nenhum interesse por detrás. Alguém que amou profundamente sua mãe e seu pai, quando dobravam o joelho e oravam por você. Esses pais que hoje você oculta as coisas, esses pais que hoje você desonra, esses pais dobraram o joelho e oraram fervorosamente por você, para que Deus abrisse a madre da sua mãe. Você é fruto do milagre. Sansão, por que você? O anjo do Senhor desceu dos céus e foi conversar com a sua mãe. O próprio anjo do Senhor, essa cristofania, aparição de Cristo no Antigo Testamento, houve uma teofania, uma cristofania, e eles apareceram, o anjo, o próprio Jesus, apareceu para tua mãe dizendo que ele ia abençoá-la. Essa é a razão por que você não pode fazer isso. Deus envia o seu filho para construir uma história bonita com você. Você não pode jogar isso de qualquer jeito, de qualquer maneira para fora. Você tem uma causa para lutar. Você tem um propósito na vida. A sua vida marcará gerações. A sua vida marcará todos aqueles que estão à sua volta, na escola, no trabalho, na igreja, por onde você passar. Sansão, por que você? Porque de alguma forma muito bonita, a sua história será contada nos púlpitos. A sua história ajudará muito a igreja. A sua história é muito parecida com a história dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. As suas mulheres também não podiam gerar. O ventre, por alguma razão, não gerava filhos. Mas Deus, através de um milagre, Ele abriu a madre. E por isso você está aqui. Dos patriarcas, assim como Ele abriu a da sua mãe. E você é um milagre ambulante. Sansão, por que você? Porque a história da sua família é muito parecida com a de Ana. Ela orava, mulher de Eucana, ela fervorosa, ela ia cedo para o templo. Às manhãs ela ia lá para o templo, e a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Mas aquilo era o coração de uma mãe que desejava um filho. Ela desejou você, criou com amor, criou com muito cuidado você.
Foram noites e noites. Você não podia se machucar, você não podia tocar em cadáver. Tinha um voto ali e sua mãe deu a vida dela junto com seu pai por sua causa, para que você seja dominado pelos desejos, pelas vontades, como uma criança mimada, jogando os brinquedos fora do berço e dizendo eu quero, e batendo o pé e se jogando no chão, lá no meio do supermercado. Sansão, você não. Sansão, você tem uma história tão bonita. Você vai ser um dos maiores juízes de Israel. Veja lá no capítulo 13. Você tem no versículo 5. Diz, porque eis que tu conceberás e darás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. É o voto do nazirado. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele, qual é o propósito dele? Sansão, você foi levantado por Deus para iniciar o processo de livramento do meu povo. Você porá pessoas em liberdade, um povo em liberdade. Por isso que você não pode, Sansão. Você tem um propósito, você tem um dom lindo. Você tem coisas maravilhosas dentro de você, você não pode. Sua mãe e seu pai renunciaram muita coisa por você. Seu pai e sua mãe, eles amassaram muito barro para você chegar até aí, para abrir o teu coração e dizer, por que não? Eu quero e seja feito. Você não, Sansão, você não. Sansão, tribo de Dan, era a menor tribo das 12, mas uma das mais valentes. Juízes, capítulo 18, um pouco mais para frente, você vai ver quando eles entram numa cidade e tomam uma cidade, essa tribo pequenininha de Dan. Deuteronômio 33, versículo 22, vai falar que ele era como, a tribo de Dan era como um leãozinho, querendo dizer assim, quando Jacó está profetizando sobre as 12 tribos, ele diz, ele vai ser como aquele leãozinho que vai para cima, agressivo, valente, assim é a tua tribo. Mas as paixões, os desejos desenfreados, eles cegam o nosso pensamento. E mais do que isso, quando essas paixões e desejos, essa ditadura, esse império de desejo, fazer o que eu quero, o que me agrada, ele começa a chegar a um ponto até que você perca totalmente a visão. Sansão vai indo, e as paixões cegaram o entendimento de Sansão literalmente. Na tentativa de agradar os olhos, ele perde a visão. No capítulo de número 16, você pode ler em casa. Quando os filisteus o tomam como prisioneiro, porque o Espírito do Senhor se afastou de Sansão e ele nem percebeu. Com isso, aquele que queria, passou uma vida querendo agradar os seus olhos, perdeu a visão. Por isso que Gênesis 4, versículos de 5 a 7, foi essa mensagem que Deus deu a Caim. Quando ele vai ofertar um sacrifício, o coração dele é um coração egoísta, é um coração individualista. O coração de Caim é um coração invejoso. É um coração que, o coração do invejoso, como do preguiçoso, eles querem o bem só para eles. O máximo que eles conseguem alcançar é o umbigo. Aí Deus olha para Caim, e Caim vai tirar satisfação com Deus e diz, por que o Senhor aceitou a oferta de Abel, meu irmão, não aceitou a minha? E aí o Senhor diz, eis que o pecado jaz à tua porta. Cumpre a ti dominá-lo. As paixões e os desejos e as vontades batem na porta do teu coração. Todos os dias, toda hora, todo minuto, todo segundo. Para você estar aqui hoje sentado, você teve que vencer uma série de coisas. Você teve que levantar da cama, você teve que talvez ter vencido o desejo de ficar hoje. Trabalhei a semana inteira, estou cansado, estou correndo, minha casa ainda está bagunçada, eu preciso arrumar isso, eu preciso. E aí você falou, mas eu vou vencer isso, eu vou dominar isso, eu vou dominar o meu desejo. Ele não vai me dominar, eu não vou fazer o que me agrada. Eu vou estar no ministério, porque ontem, sexta-feira, eu saí daqui, eram 11 e pouco da noite,
Tinha gente aqui ainda ensaiando, 11 e pouco da sexta-feira à noite. Eles tiveram que vencer algumas coisas para estar aqui, dominar o seu corpo. Porque eles têm uma causa que eles não medem o custo. Já ouviram alguma coisa assim? Causa e custo? Para pagar esse custo, eu tenho que, de alguma maneira, dominar esses desejos, porque senão eles vão me dominar. Eu vou ser escravo dos meus próprios desejos. Você acha que Sansão para por aí? Ele pega a moça que ele quer e faz um banquete, uma festa. Isso me chamou muito a atenção. O banquete lá durava uma semana, regado com bebidas, danças, alegria. Era essa a cultura do Oriente. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no capítulo 14, versículo 10. Ele vai dar a festa, regado de bebidas, música, dança, etc. Por que não? Por que não? Mais do que isso, você imagina ele justificando isso? Ele justifica. Quem que tinha esse costume? Quem que tinha o costume da festa regada à bebida? A sua geração, os seus parça, seus amigos. Alguma mãe ou pai já ouviu alguma vez o filho pedir alguma coisa e você negar? Ele diz, mas todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo fala assim, todo mundo age. Você acha que Sansão é diferente? O que Sansão diz? Pai, eu vou dar um banquete. Cara, desculpa, mas você não pode ter vinho lá. Você tem um voto com o seu. Você é crente, que é isso, não pode. Por que não? Mas não tem dúvida, ele vai fazer. Mas veja lá no capítulo 13, versículo 4. Sansão, por que você não pode? Porque você tem voto de nazireu. Você tem alguns custos, algumas restrições que outros não têm. Sansão, você é consagrado, ou seja, você foi separado para Deus. Simples assim. Todo mundo faz. Todos os moços vão antes do casamento para os motéis. Isso é normal, isso é costume de todo mundo. É costume dar bola para fiscal. É costume mentir. É costume não dizer toda a verdade. Todo mundo faz. Mas Sansão, você é consagrado, Sansão. Você não pode. Você, no versículo 4, você vai ter que deixar de lado vinho e bebida forte. Versículo 5, sobre sua cabeça não passará navalha. Mas agora é moda cabelo reco, aquele militar, cortar, todo mundo tem aquele cabelo, mas você não. Por quê? Porque você é consagrado. Você é separado desde o ventre. Você tem dons e talentos. Você tem um compromisso com Deus de Israel, Deus vivo. Todos podem, mas você não, você não. Você será imbatível, Sansão. Sansão, acorda, há algo de Deus dentro de você que você não pode dispensar por causa de uma taça de vinho. Por causa de qualquer outra coisa. Você é filho da promessa. Todo mundo cansa, mas você vai pedir vigor em Deus e vai... Pastor, mas todo mundo trabalha de segunda a sexta, todo mundo corre, e todo mundo no trabalho, sábado e domingo, é relax. Pois é, mas eu não sei o que Deus pediu para você. Para a minha vida, eu sei o que Ele pediu. Eu sei o que Ele pediu para a minha vida. E aí falava, pastor, mas por que o senhor não recusou o convite de pregar de tal? Porque Ele me chamou para pregar o Evangelho. Ele me chamou, você acha eu dizer não? Eu fico cheio de dúvida, cheio de crise, tem que orar. Porque como eu dissesse, Deus, o senhor me chamou para isso. Por quê, pastor? Porque o senhor não deixa? Falaram isso, o senhor deixa pastorear, pega mais leve. Como assim? Eu sou pastor, como que eu não vou fazer isso? Eu sou do louvor, como que eu não vou vir para ensaiar? Eu sou disso, lá na escola, como eu fui chamado para esse negócio. Esse talento Deus me deu, esse dom foi graça de... Como que eu não vou fazer isso? Você está louco? Por que não? Porque você foi chamado. Porque você é povo de Deus, nação santa, raça eleita. Só por isso. Só por isso. Só por isso.
Que enquanto todos estão na piscina, você está em oração. Quando todo mundo dorme na sexta-feira à noite, você está em vigília. E por que não? Porque eu sou crente, algumas coisas, alguns compromissos que é seu aí, que você fez com Deus. Eu não sei o que você tem aí, a sua história com Deus, você não. Todos podem, o mundo pode. Mas Ele te chamou para libertar os povos da escravidão e do jugo de Satanás. Ele chamou você, Ele disse, é esse, Ele escolheu a dedo. Não foi por acaso que você está nessa universidade, nessa faculdade, nessa escola, nesse ministério, nessa casa, nessa família, onde você estiver. Não é por acaso, você não é uma peça do baralho que Deus perdeu o 3 de paus e no encontro e disse, deixa para lá. Mas lembra que eu falei? O porquê não vai entrando sorrateiramente. Ele vai, Sansão vai. Eu tenho percebido algumas ovelhas que sorrateiramente está entrando o porquê não. Como pastor, eu não vou nomear. Se Deus der oportunidade, eu vou falar pessoalmente. Você era alguém que estava firme, estava indo, estava com o ministério. E lentamente, mansamente, você vai indo. Por que não? Por que não? Até chegar um ponto que a gente não ouve mais a tua voz. A gente não ouve mais o porquê não. Você foi tão longe, foi indo. Por que não? Porque você é especial. Porque Paulo tinha um espinho na carne. Porque seus pais gastaram tanto tempo orando por você. Porque a igreja ora e insiste com você. Mas Tiago 1,14 diz que aos poucos o diabo vai entrando, o mundo, a carne. Essa cobiça, esse desejo incontrolável de Sansão, fez ele habitar no território do inimigo. Ele vai habitar junto com os filisteus. O próximo passo foi banalizar, diminuir, menosprezar o valor do sagrado. O ministério não é tão importante assim. Mais um ensaio, mais uma escola de ciclovida, desde criança. Eu vou na igreja desde pequeno. Isso aí eu já fiz muito. Por que não ficar em casa? Por que não isso? Eu costumo acompanhar as redes sociais. Ele estava falando esse dia em casa. O irmão que eu vi no ministério estava. Hoje ele só posta praia, foto da casa dele que está mais arrumada, foto do filho. E eu fiquei pensando, uma outra irmã que também não está mais no ministério, ela fica postando fotos assim, as coisas mais... Você diz, isso não edifica em nada. Ela gasta um tempo nas redes, ou postando do filho, ou postando do trabalho. Eu disse, eu vi essa gente orar por pessoas, amar o ministério, amar o chamado, a vocação. Quantas vezes eu entrei, eles estavam lá brigando, estavam ali firmes. Mas como Sansão, eles vão se distanciando, vão negociando, vão banalizando, vão dizendo para a carne, por que não? Até que Sansão cai nas mãos do inimigo. E aí ele fica no moinho, cego dos 2 olhos, algemado, e na pedra do moinho, indo assim. E aí as crianças pegavam barro, pedra, estrume de animal e jogavam nele. Olha aí o Sansão! Olha aí aquele que metia medo nos filisteus! E Sansão ali algemado. Eu fiquei imaginando essa cena. Sansão, eu te conheci, você carregando portões nas costas, metendo medo no meio dos filisteus. Sansão, eu vi você, como você matou aqueles 1000 filisteus com uma queixada de burro.
Sansão, você era o nosso orgulho, você era a nossa bandeira. Quando a gente olhava para Deus diariamente e dizia: Deus, obrigado pela vida de Sansão. Deus, esse homem, ele libertou Israel. Deus. E aí os pais falavam para os filhos: olha, filho, saiba, se hoje nós temos, é porque Deus se lembrou da gente e levantou um homem como Sansão. E aí Sansão foi, hoje os filisteus não mexem na gente, sabe por quê? Não mexem na gente porque nós temos Sansão. Por isso, tenha reverência com Sansão, não vai tratar de qualquer jeito. Ele é brincalhão, ele é grandão, ele é forte, mas tenha respeito, porque esse homem foi usado por Deus, desde o ventre da mãe, para abençoar e libertar o nosso povo. E agora o pai, com as mãos no bolso, o filho já grande, e olha o filho cutuca e diz: pai, é esse que o senhor contava? Esse cego? Ele está fazendo o trabalho de um burro. Não era ele para estar com as correntes e as correias aqui. Quanta gente hoje aqui é fruto de milagre porque os seus pais oraram por você e oram até hoje. Quanta gente aqui foi levantada como príncipe, princesa do Senhor. Mas aí, por que não? Por que não? Por que não? Por que não até a avó sumir? Mas se nós terminássemos aqui, nós deveríamos ir embora para casa e dizer: Deus, então se é melhor assim. Mas a história com Deus nunca termina assim. A história com Deus, Deus não deixa os seus príncipes, não põe os seus príncipes num lugar de burro. Deus não deixa os seus príncipes serem envergonhados, ainda que esses príncipes agem como mundanos. Ele fez uma última oração no capítulo 16, versículo 28. Ele faz uma última oração. No último suspiro da sua vida. Ele diz: Deus, quem sabe, ainda há solução para a minha vida. Deus, quem sabe ainda meu nome se torne memorável, honrado no meio da minha gente. Quem sabe, lá na igreja, o pessoal ainda se lembra de mim, não como aquele cara que mais faltava do que vinha, mais boa vida, postando foto. A gente tem preguiça até de postar foto no Face, o cara está lá, só dizer, levando, empurrando. Quem sabe, Deus, se o Senhor me der um restolho de vida, um último fôlego, um último sono, quem sabe se o Senhor ainda se lembrar de mim, quem sabe eu encontro um lugar de arrependimento, quem sabe? E diz um versículo que ele clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só essa vez, ó Deus. Só essa vez. Eu sou chamado, eu sou príncipe. O Senhor me levantou para servi-lo e eu não vou ficar nessa condição. Há pessoas aqui nessa manhã que são príncipes sonolentos. Há pessoas aqui nessa manhã que começaram já um tempo atrás a dizer: por que não? Há pessoas que hoje, como Sansão, precisam clamar e encontrar essa misericórdia, dizer: Deus, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei qual é o meu compromisso. Eu sei, o Senhor está falando comigo. Eu vou pedir que todos abaixem a cabeça por um instante. E eu tenho certeza absoluta que Deus não te chamou para ficar no lugar do burro, empurrando e moendo o trigo. Eu vou pedir aquela última música, Gessé, que você cantou, aquela nova. Sabe aquela que você cantou agora? Enquanto isso, você fica aí e pergunta: eu peço muito a Deus que não seja a minha voz, mas que seja a voz do bom pastor falando com você. A voz do pastor dizendo com você: filho, você não. Você foi muito amado pelos seus pais, você é um milagre. Ou como Deus dizia para Davi: lembra-te de onde eu te tirei, do meio das malhadas.
olha onde eu te coloquei, olha onde eu te pus, porque eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o projeto ainda não acabou, a história ainda não apareceram os créditos e dizendo, acabou para você. Pergunta, há um suspiro de misericórdia, há uma graça especial que vem da cruz de nosso Senhor Jesus. E é esse poder que emana da cruz que quer alcançá-lo para tirá-lo do banco das reservas, tirá-lo desse estacionamento do mundo, dizendo, vem porque você é meu, vem para a batalha, eu te levantei para libertar os povos, eu te levantei para saquear o inimigo, eu te levantei para tirar as almas do inferno, sou eu o teu Deus, desde o ventre eu te chamei, larga tuas armas. Porque você foi chamado, escolhido, separado, consagrado por Deus. Só por isso. Aleluia.